Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Abram as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Alguns comentaristas preferem chamá-lo de o livro dos Atos continuados de Jesus Cristo, através dos apóstolos, da igreja. Atos, capítulo 8. Nesse primeiro momento, apenas uma recapitulação do sermão que pregamos aqui domingo à noite. Apenas o versículo 4. Vamos ler juntos? O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos, viraram as costas para o Evangelho. Não, ouvi um não aí bem gostoso. Foram distraídos pelos seus próprios interesses e deixaram de lado o Evangelho. Se sentiram amedrontados em virtude da perseguição e desistiram. Não. Vamos lá, o que diz o texto? Iam por toda parte, pregando o Evangelho. E no meio desses, você não tem nenhum apóstolo, porque eles ficaram lá em Jerusalém, por razões legítimas, e Deus sabe por quê. O texto diz que, exceto os apóstolos, houve uma dispersão provocada pela perseguição que veio, pela morte de Estevão. Em virtude da morte de Estevão, dali uma perseguição muito mais abrangente. E aí muitos foram dispersos. E esses muitos, membros da igreja, com dons e talentos dados por Deus. E eles saíam, por onde passavam, anunciavam as boas novas de salvação. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Relembrar para não se esquecer. E não se esquecer para praticar. Ou para que a prática continue. Atos capítulo 11, versículo 19. O que é que diz o texto? Os que foram dispersos, aqui ainda faz parte da narrativa de Atos 8, é porque Lucas ele abriu um parênteses depois de Atos 8, até Atos 11, versículo 18, para narrar algumas histórias importantes. E aí ele fecha o parênteses e volta para a narrativa da dispersão. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Aí ele prossegue. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, fizeram o que, gente? Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O sermão de domingo à noite teve como tema este tema, uma igreja, retratos de uma igreja missional e missionária. E aqui nós temos o retrato de uma igreja missional e missionária. A membresia da igreja em Jerusalém, em virtude da morte de Estevão, passa a sofrer uma perseguição ferrenha e mais abrangente. Isso provoca uma dispersão. Essa é chamada a ida involuntária. Quem estudou bem aí o Perspectiva, aprendeu isso. Existe uma ida voluntária, existe uma ida involuntária.
Só que essa ida involuntária não os distraiu. Eles entenderam depois que o propósito era maior. Está aqui. Os membros da Igreja de Jerusalém, em virtude daquela dispersão, eles foram missionais e eles foram missionários. Eles saíram anunciando o Evangelho para os homens, para as mulheres. Pois nós dissemos aqui que uma igreja missional é uma igreja que se enxerga e se encontra engajada na missão de Deus no mundo, através da sua membresia, de segunda a segunda. Vamos repetir? Uma igreja missional é uma igreja que se enxerga e se encontra engajada na missão de Deus no mundo, através da sua membresia, de segunda a segunda. Anunciando o Evangelho a fim de fazer discípulos. Anunciando o Evangelho a fim de fazer discípulos. Essa é uma igreja missional. Ela não espera que o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, faça uma cruzada evangelística na data tal. Isso também. Mas quando a igreja restringe a obra de evangelização apenas a um evento, a uma cruzada, ela está sendo reducionista e ela está indo de encontro à logística de Deus. Ela está indo de encontro, preste bem atenção aí na palavrazinha, não falei ao encontro, eu falei de encontro. Significa que ela está numa rota de colisão com Deus. Ela está numa rota de desagrado, de reprovação. Ela não está indo ao encontro. Ao encontro é coesão, é estar de acordo. É estar lado a lado. De encontro é oposição, é choque, é antagonismo, é contra-argumento, é objeção. O que é uma igreja missionária, vou repetir, é uma igreja que se enxerga e se encontra engajada na missão de Deus no mundo, através da sua membresia, de segunda a segunda, anunciando o Evangelho, a fim de fazer discípulo de Cristo. E quem é a membresia desta igreja? A primeira igreja presbiteriana petrolina. Exemplos. Léo, Natália. E onde é que Léo e Natália fazem isso de segunda a segunda? Em casa, na família, na empresa, até nos momentos de entretenimento, aproveitando as oportunidades. Onde é que... Quem é a membresia da igreja? É o Valber, é a Daiane. Bacana, hein, Daiane? O velho continente é lindo, não é? Eu só cheguei até Portugal, mas um dia eu chego para lá, viu? Entendeu, Daiane? É você e Valber. Onde eu faço isso? Em casa, na família. Quantos membros da família não crentes? Na empresa. Entendeu, Edilde? É você, é o Hobbs, é Kel, Camila, que tem uma abrangência boa também na empresa deles, no empreendimento. É o Paulinho, é Sandrinha, na família, nas amizades, na empresa. É Nanda, é Gi. Quantos amigos de trabalho você não tem lá, não é, Gi? E Nanda também. É o presbítero Aldo como top aí no trabalho, no empreendimento dele. Viaja esse Pernambuco aí, eu acho que até o Piauí, não é isso? Bahia. É a Dali. É o presbítero Rogério, é o Daniel. É o Isaac. Já terminou o ensino médio, Isaac? Está fazendo faculdade já, não é? Está atrasado, pastor? É só força de expressão, querido. Eu sabia que você estava fazendo. É Kessia. É você. Cópia de Arnold Schwarzenegger aí, ó. É o Igor, porque o Igor tem mesmo, tem um biotipo quando o cara lá era bem novinho. É você quando vai para a academia. Quantas oportunidades que você encontra de pessoas.
Academia, vá, continue para a academia. Cristo não diz para a igreja ficar debaixo do alqueire. Ele diz para a igreja estar justamente inserida em tudo isso aí. Mas é inserida não para sofrer a influência da carne, do mundo e do diabo, mas para influenciar. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma vela e coloca debaixo do velador, mas sobre para iluminar os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, que a vossa luz brilhe na academia. Não seja cristão 007, porque você está na academia. Que a vossa luz brilhe na universidade, no ensino fundamental, no ensino médio. Que a vossa luz brilhe até quando estão assistindo um jogo de futebol. Mas como é que essa luz brilha? Praticando as boas obras, as quais o Senhor designou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus as designou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. É o querido Cadu, é o Carlos, mas carinhosamente chamado Cadu, é Lágado, é Raquel, sua esposa, é você, Angélica, a princesa, é você também, lá no seu trabalho lindo, médica veterinária, é a querida Vera Cabral. O que a senhora fez com essa senhora lá de Araripina, Oricuri, de Oricuri, é isso. É o braço da misericórdia como ponte para a evangelização. É lá na empresa onde você trabalha, Diva. É você, Joel, com o seu empreendimento de canil, tendo contato com pessoas até do exterior. É isso. É auxiliadora. É o Manuel e o Neuma também como empreendedores. É você, Alessandra, no seu cantinho aí, não é? Quem sabe aqui quem é a Alessandra? Quem sabe aqui quem é a Alessandra? Aqui não é para censurar vocês, não. É apenas para impulsionar. Quem é a Alessandra? Membro da igreja. Alessandra, membro da igreja. Alessandra, membro da igreja. Quem é a Alessandra? Quem é a Noemi? Está lá naquele cantinho. Fica de pé, Alessandra. Essa aí é a Alessandra, já é membro da igreja, já faz quantos meses, Alessandra? Quase um ano já, não é? Mas de congregar, mais do que isso. Essa é a Alessandra. Então, você que não teve contato com a Alessandra ainda, você tem a responsabilidade de hoje, antes de sair daqui, chegar perto de Alessandra. Ela tem um jeitinho dela, não é? Mas chega pertinho dela e diz: oi, você carrega a digital do Redentor. A Alessandra, vamos lá, vamos gritar o nome da Alessandra. Alessandra, você carrega a digital do Redentor. Ela é tão tímida que ela ficou assim agora, ó. Pode sentar, Alessandra. O objetivo é você ser amada, querida. O objetivo é você ser amada. Tem um casal que todo domingo está conosco aqui pela manhã. Eles são membros da querida Igreja do Zé Maria, pastor Marcelino Amado. Todo domingo estão aqui, já faz um bom tempo. Eu vou citar o nome dele, do casal. E vocês vou perguntar quem aqui sabe quem é eles. O nome dele é Almeida. E o nome dela é Fabiana. Eu quero que uma pessoa se levante e vá até esse casal, se já sabe quem é ele. Pode ir mais pessoas. Quem sabe? Pode ir. Está aqui. Almeida e Fabiana. Pode ir. Pode ir. Não, mas permaneçam aí. Que foi? Permaneçam aí pertinho de Almeida e Fabiana. Um de vocês, fica os três aí, um de vocês orem pelo casal aí, a gente está acompanhando aqui a oração. Ó, pode orar. Ore pelo casal aí. Pode ser você, Samuel, olha aí. Um de vocês ora pelo casal, fica lá no inimigo. Um de vocês vai orar pelo casal. Os três juntinhos aí. Ore pela vida dele. Entenderam? Um de vocês aí dos três vai orar pelo casal. Bora lá?
Amém. Pastor, para que tudo isso? Didático. Não basta perguntar o quê. Não basta se interessar pelo o como. Ou melhor, pelo porquê, que é o mais importante. Tem até um livro, começa pelo porquê, viu? Livraço, viu? Tem o livro 2. Começa pelo porquê e busca o seu porquê. Mas também tem que saber o como. Como? O que é isso, mas o porquê do o que também. Mas como fazer isso? Como executar isso? Esse é o problema nosso como igreja. O que? Amar o outro. O porquê eu devo amar o outro? Porque quem ama a Deus ama o seu próximo. Mas como fazer isso? Não adianta só ficar domingo a domingo pregando. Amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, amemos uns aos outros. Mas como fazer isso? Uma oração pela pessoa, entendeu, Samuel querido? Uma oração. Se aproximar dele e fazer uma oração. Isso também é uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que se enxerga e se encontra engajada na missão de Deus no mundo, através da sua membresia, de segunda a segunda, anunciando o Evangelho, a fim de fazer discípulos de Cristo. Entende agora? Retrato dessa igreja, a membresia de Jerusalém. E essa membresia da igreja de Jerusalém, ela chega a Filipos, ela chega a Samaria, e ali o Senhor levanta o Estevão, tem pregadores também, diáconos e guerreiros. Deus levanta homens como evangelistas, ele era um evangelista. Você não precisa criar uma mania de achar que ministério se resume a pastorado. Pastorado não, meu irmão. Pastorado é mais um dos ministérios, das funções. Mas Deus levanta também, Deus dá dom de evangelistas a membros da igreja. Estevão é um exemplo disso. Mas a membresia chegou em Samaria, a membresia chegou em Antioquia. Isso é uma igreja missional. Uma igreja foi plantada em Samaria, uma igreja foi plantada em Antioquia. Porque a igreja se enxergava e se encontrava na missão, engajada na missão de Deus no mundo, através da sua membresia, de segunda a segunda, anunciando o Evangelho, Guilherme, a fim de fazer discípulos de Cristo. É você. Entendeu, Thalita? Agora, somado a isso, aí tem o evangelismo eventual, que requer calendário, que requer toda a igreja junta. Por exemplo, uma cruzada evangelística, Ministério de Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Entendeu? Agora, o que é uma igreja? Eu concentrei no missionário. E uma igreja missionária? Volto novamente para Atos 8. Uma igreja missional, está claro, não é? É uma igreja que se enxerga e se encontra engajada na missão de Deus no mundo, através da sua membresia, de segunda a segunda, anunciando o Evangelho, a fim de fazer discípulo de Cristo. Beleza, e uma igreja missionária? Esses dois termos se complementam, mas também eles se ampliam. Há uma ampliação aí. Por isso, Atos 8 novamente. Os que foram dispersos chegaram em Samaria. E o que acontece lá em Samaria? Lucas, ele dá um zoom. Atos 8, beleza? Lucas dá um zoom, queridos. Você vai entender porque eu estou relembrando esse sermão. Novamente no versículo 4, aí vamos adentrar no versículo 5. Os versículos 4 e 5. Porque os que foram dispersos, dentre eles está Filipe. Aí ele vai dar um zoom e se concentra em Filipe. Vamos lá, os versículos 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando Agora ele dá um zoom. No meio daquele povo pregando o evangelho, os irmãos espalhados, aí Deus leva Lucas a dar um zoom, a se concentrar em um deles, Filipe, o evangelista, o missionário itinerante. Agora o 4. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Uma igreja missionária é uma igreja, preste bem atenção, que percebe que dentro da sua membresia, Deus separa alguns para obras específicas. Capacita-os, envia-os e sustenta-os. Entenderam agora? Ela percebe que no seu meio, Deus separa homens e mulheres
para obras específicas. Aí ela os capacita, ela os envia, e ela os sustenta, e ela cuida deles. Filipe está aí. Está aí uma igreja missionária. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, mas ainda do 13, o 11 ainda, o 11. O 11, versículo 22. A membresia da dispersão da igreja de Jerusalém plantou a igreja de Antioquia, mas ela estava sem liderança. Ela não tinha pastor. Olha o que acontece agora. O que é uma igreja missionária? Versículo 22, Atos 11, versículo 22. O que é que diz aí, gente? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em... E aí a igreja fez o quê? Enviaram Barnabé. Enviaram Barnabé até... Quem foi que enviou Barnabé até Antioquia? Quem foi que enviou o pastorzão, o missionário Barnabé até Antioquia? A igreja em Jerusalém. Isso é uma igreja missionária. E ela enviou a pessoa certa naquele momento. Então a igreja missionária, ela olha e percebe que no seu meio, do seu meio, Deus separa homens e mulheres para obras específicas. Aí essa igreja capacita esses, envia, sustenta e cuida. Atos capítulo 13, só para complementar. Ora, eu estou aqui fazendo uma obra específica. Então, um dia eu fui capacitado, só que a capacitação ela é contínua. Mas um dia eu fui capacitado, aliás, um dia eu fui percebido como um homem separado para uma obra específica do pastorado. Logo fui capacitado, logo fui investido, enviado. Se eu estou aqui hoje, porque eu sou sustentado pela igreja. Entende agora? Mas é muito mais do que isso. Requer também cuidado. Cuidado. E esse cuidado é contínuo. Contínuo. Atos capítulo 13. O pastor também precisa de cafuné. E aqui eu não estou fazendo legislando a meu favor, não, viu? Os pastores também precisam tomar dipirona, analgésico. Eles também têm sonhos. Alguns nunca realizarão, porque abrem mão de tantas coisas. E aqui, repito, não é uma pregação de autocomiseração, não. A igreja precisa entender o que os pastores, os verdadeiros pastores, o quanto eles abrem mão de coisas até legítimas, que tê-las não é pecado, mas eles abrem mão, mas eles não deixam de sonhar. E muitas vezes deixam de ter, porque abrem mão em prol da igreja. Atos 13, o que é que diz o texto? Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. O que aconteceu depois daí, gente? O 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra os que eu tenho chamado. Aqui os tenho chamado. Em seguida, então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram, os enviaram. Aqui não é um despedir de até mais ver. Quem sabe a gente se encontra um dia por aí. Não, querido. Esse despedido aí é: vão lá, estamos aqui segurando a corda. Vão lá, estamos aqui em oração. Vão lá, vai chegar lá o sustento. Vão lá, entende agora? Não é, quem sabe um dia desses, como diz aquela canção popular, que dia lindo, um bom lugar para ler um livro. Meu pensamento está em você. Não, isso não. É algo intencional. Vamos lá, guerreiros. Estaremos aqui, hein? Segurando a corda. E o segurar a corda é muito mais do que dinheiro. Estaremos aqui, hein? E quando precisar
deixar a corda mais forte ainda, não fique só, Deus te abençoe. Não, meu irmão, o Deus te abençoe pronunciado não realiza sonho de ninguém, não sustenta ninguém. O Deus te abençoe tem que ser materializado, com doação, com entrega, com a ligação, com o WhatsApp. O Deus te abençoe tem que se materializar em abraço, em dizer, eu estou sentindo a sua ausência, Dilde. O Deus te abençoe, ele só tem força, ele só é um cheiro suave para Deus. Se eu disser, Ives, o que é que está faltando na tua despensa, pastor? Está bronca, meu irmão. Olha, preste bem atenção. Está pesado aqui também, mas se eu tenho 5 quilos de feijão, meu irmão, tome mais um. Ou tome um. Não adianta ficar dizendo Deus te abençoe, só que esse Deus te abençoe, ele não se materializa em ações de amor. Quem levantou a mão aí? Guerreirão Rogério, microfone para ele. Entende? Muitas vezes nós vamos estar vendo a erosão do outro. Eu estou lendo um livraço aí de um filósofo coreano, sul-coreano, Byung-Chul Han, A Agonia do Eros. Entendo o Eros na perspectiva dele de a presença do outro estar sendo anulada em virtude da narcisificação de mim mesmo. Eu vou ficando tão ensimesmado que o outro vai desaparecendo de mim. E quando eu ouso enxergá-lo é apenas caso ele tenha algo de interesse para mim. Mais uma vez que não mais tenha o que me oferecer, ele novamente deixa de existir. É aí onde entra a coisificação do outro. O outro só o outro. E aí esses dias eu ouvi uma esposa de um pastor, não vou citar o nome dela não, até para poupá-la, mas uma mulher muito experiente, crente, dizendo assim, gente, aqui é apenas um bate-papo. E também uma irmã, que é filha de um irmão de um pastor, diz assim, que triste, pastor. Elas abriram o coração para mim. É que às vezes, algumas igrejas, o pastor só é valorizado enquanto ele está produzindo. Deixou de produzir. E produzir na perspectiva muitas vezes mundana. Tchau. Bye, bye. Tem uma lista de pastores aí, viu? Para substituir você. Qual é o cristão que não adoece, meu irmão, sabendo que tem uma lista de 50 pastores, às vezes, em alguns cadernos, para substituir você? Isso não é o caso aqui não, graças a Deus. Mas dentro de uma dinâmica mundana disfarçada de cristianismo. Você saber que tem uma lista de pastores para substituir você, caso você não atenda aquela tal perspectiva dos infernos, mas que maquiada de cristianismo. Qual é o cara que não adoece com um negócio desse? Graças a Deus não é o nosso caso aqui não, louvado seja o Senhor. E eu espero que nunca seja. Mas qual é o cara que não adoece, meu amigo? É por isso que alguns, meu irmão, estão fazendo concurso. Aí antigamente eu reclamava deles. Antigamente eu reclamava. Como, rapaz, esses caras foram chamados para o pastorado. Aí hoje eu entendo porque eles desembocam em concurso para delegado da Polícia Federal, para a Polícia Federal. Eles não abandonam o pastorado, mas eles faziam o seguinte, eu vou viver uma dessa, eu vou ver o meu filho passar por isso em nome desse mundanismo. Aí o cara entra, faz um concurso, delegado federal e continua pastoreando. Planta uma igreja ou assume uma igreja, mas jamais com aquele medo contido de e se daqui a 2 anos não me quiserem mais. Gente, de coração, aqui é o divã do pastor. Graças a Deus esta igreja aqui não tem feito isso comigo. Ela não tem essa história, mas eu preciso alertá-la, né? Qual é o homem que não adoece, guerreirão? Ele está perguntando para ele o tempo todo, daqui a 4 anos, o que vão fazer comigo? Não é fácil não, guerreiro. As pessoas pensam que é brincadeira. Daqui a 4 anos, o que vão fazer comigo? E se não me elegerem, eu vou para onde? Entendem? E a igreja, as igrejas, sem perceber, elas vão coisificando até os pastores. Rogério, é contigo. No alto de um abismo, o missionário pendurado por uma corda,
e lá embaixo umas pessoas sendo resgatadas por esse missionário. E a igreja segurando a corda, fazendo com que esse missionário não caia, não desista, e toda vez que alguém era resgatado, esse missionário era puxado de volta por essa igreja, que lá em cima puxava a corda, e muitas vezes a corda fazia as mãos da igreja sangrar, doer, porque também não é fácil nem para o missionário, nem para a igreja, mas para a igreja verdadeira. Então, há todo um conjunto aí, né? A corda que segura o missionário que é segurado por uma corda que a igreja segura lá em cima, o esforço que a igreja faz, o missionário que tem a certeza que não vai cair, porque confia na igreja que ora por ele. Justamente, guerreiro. É todo um conjunto interessante demais. Agora, o triste é que eu já vi igreja, mesmo verdadeira, meu irmão, soltar a corda e o cara se bagaçar todo dia, eu já passei por isso. É por isso que é uma corda, né? Já soltaram a corda comigo, meu irmão, e quando eu caí, meu irmão, eu saí todo arranhado. Ainda bem que não podemos generalizar, não é? Uma solta a corda e Deus diz, calma que tem outra ali. Aí alguém vai lá, o socorrista. Tem os onesíferos, né, guerreiro? Ainda bem que Deus mandou o onesífero. Eu estava lá no chão com jade, toda arranhada. Bem, que é uma linguagem metafórica, né, gente? Soltaram a corda, meu irmão, eu desci me arranhando todinho no buraco, tão me pancada para cima. Quando eu olhei para cima, cadê a corda, Senhor? Senhor, cadê a corda? Eu não estou inventando aqui não, gente. Já soltaram a corda uma vez comigo. Ah, o bom é isso, né, irmão? É por isso que mágoa jamais. Porque a igreja do Senhor está sujeita a isso. Já soltaram a corda, irmão. Quem está falando aqui tem conhecimento de causa. E quem soltou disse assim, vá! Estamos contigo, Deus que pode dar sangue no joelho, meu irmão, vá! E quando eu estava lá, já todo arrebentado, porque soltaram a corda, meu irmão, é aquele momento que você diz assim, Senhor, a sua alma grita, guerreiro. Você faz assim, Senhor. É aquela hora que você não vê ninguém dizer, é falta de fé, pastor. Não, meu irmão, é a hora que a alma grita, Nanda. Você diz, Yahvé, eu entreguei minha vida para te servir. Soltaram a corda, Senhor. Olha, o olho está inchado, o arranhão nas costas. Olha para minha esposa, Senhor. Eu não vou deixar que ela abra a boca, não. Se ela abrir a boca, coitadinha, já triste também vai dizer, eu te falei. Ela sabe disso, ela sabe. Mas ainda bem, para não ficar no negativo, bem disse o Rogério, não podemos generalizar. Quando soltaram a corda, que batemos no chão, daqui a pouco a gente percebe, do nada, uma corda aparecendo. Deus levantou uns onesíferos aí, meu irmão, e botou a cabeça assim, desse, ei, pode uma mãe abandonar o seu bebê, estando esse ainda a aumentar? Ainda que faça, eu jamais te abandonarei. Não tem como você se emocionar. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus a quem servimos. E a corda veio, e seguramos na corda, e saímos do buraco, e aqui estamos para a glória do Senhor. Não tem como não se emocionar, Abraão. A corda veio, guerreiro. Nunca ele vai nos deixar, nunca ele vai deixar você. É você. A mensagem aqui não é só para mim, não, é para você. E o sermão de hoje à noite vai ser maravilhoso. Não desista, coragem. Então, Rogério, eu não venho com romantismo mais não, meu irmão. A sua mensagem foi linda, mas eu já vi soltando corda, e não foi só com o não, guerreiro. A sua ilustração é linda, é isso mesmo. É batalha para quem está segurando, é batalha para quem está lá. Mas eu já vi muitos tendo a corda soltada, meu irmão. E outros não conseguiram mais voltar, não. Até saíram do buraco, mas disseram, Senhor, eu vou te servir. Vou continuar na igreja, mas o pastorado não tenho condição agora não. Me dê fôlego, quem sabe daqui a 5 anos eu voltarei. E eu vi gente fazer isso. Servo de Deus, piedoso, porque a pancada foi tão grande que deu traumatismo craniano nos seus neurônios espirituais. Deu traumatismo craniano nos seus neurônios espirituais que ele não conseguia mais digerir. Então, Senhor, me deixa aqui, eu vou abençoar a igreja local, a igreja do Senhor, mas daqui a 10 anos, quem sabe? Quem levantou a mão? Guerreiro, Rogério. E aqui, deixando bem claro, a ilustração do Rogério foi linda e é verdadeira, viu? Linda e verdadeira. Só estou dizendo que outras tantas, até a igreja verdadeira não vigiando, aqui a colar solta a corda.
E quando solta, a pancada é pesada. A gente sai todo arranhado. Todo arranhadozinho, dali. Deixa eu só completar aqui. Escuta aqui, para vocês entenderem como foi o arranhão. Eu vou falar agora. Até a volta para Petrolina. Sabe como foi que a corda desceu? Eu falei, rapaz, do pouco que eu reservei, vai ser mais tanto de combustível. Aí um pastor daqui, de Petrolina, um batista, amigo, sem eu entrar em muitos detalhes com ele, liga para mim e diz, ó, tô sabendo que você está voltando para cá? Uma oferta aí para o seu combustível. Ah, guerreiro, esse é o lado bom da coisa, guerreirão. Por isso que você não deve desesperar o dinheiro do combustível. Então não desespere. A mensagem aqui é só para dizer para você, não é autocomiseração não. Deus nunca vai te deixar. Joelso. Pastor, só pegando um gancho do seu relato, do seu testemunho, nós temos, quem já tem um certo tempo aqui na igreja sabe o que a igreja passou por um tempo atrás, e tudo tem um propósito de Deus, né? Aquele que soltou a corda para que o Senhor caísse, eu tenho certeza que tinha a mão do Senhor, tá? Para que isso? Para que chegasse uma corda mais forte e uma mão que jamais solta. E foi essa mão que puxou o Senhor de volta. Justamente, guerreirão. Amém. Então isso... E o que a igreja viveu também foi justamente isso. Soltaram a corda, mas o Senhor foi lá e jogou uma corda mais forte. Isso. E sua mão não soltou. Isso, verdade. Deus seja louvado. Eu estou narrando para você para se alegrar. Se alegrar porque, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando aqui e acolá você perceber que alguém soltou a corda, calma que virá uma corda. O socorrista do alto virá. O socorrista do alto virá. O que é emocionante é isso. Ele virá. A corda vai descer. Jeremias estava lá no calabouço. Quem é a história de Jeremias? Quem foi que colocou Jeremias no calabouço? Numa cisterna lamaçada. Os seus colegas de ministério, guerreiro. Mas aí, o mesmo Deus que cooperou, que consentiu, que tinha um propósito maior, mandou um servo. Fez uma corda de panos. Desceu e resgatou Jeremias. Então, se tem os Demas que abandonam os Paulos, tem os onesíferos que procura. Louvado seja o Senhor! Para não ficar aqui no aspecto negativo, né? É porque a gente se emociona mesmo com os momentos, não é? E depois que você passa, muito especialmente. Aí você fica com as costas mais calejadas, né? Maturidade, ó, se a gente ganha mais maturidade, fica mais prudente. Não é, Rogério? Mas é isso, gente. A palavra para você é não desista. Quando a corda for soltada, não desista. Virá o socorrista dos céus virá. Lembre de Pedro, andando sobre o mar. Cristo sobre o mar e Pedrão, o impetuoso, um retrato meu e teu. Senhor, se és tu mesmo, ó arrojado, manda que eu vá ter contigo, também andando pelo mar. Qual foi a ordem de Cristo? Manuel, prefeito guerreiro. E ele começou, guerreiro. Que coisa linda, hein? Mas aí ele tirou os olhos de Cristo. Quando ele tira os olhos de Cristo, Valber, começou a acontecer o quê? Afundar. Olha, Joelson, a tua fala aí, a fala do Rogério. Quando começou a afundar, fez o quê? Cristo fez o quê? Morra aí, miserável. Não teve fé em mim. Não. Olha só, Erasmo. Thalita. Homem de pequena fé. E ele o toma pela mão. Esse é o teu Senhor, viu? Esse é o Senhor da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Alguém mais leva a tua mão? Neuma, microfone para Neuma, Daniel. Que o quê? Amém, 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 amém.
Porque a gente também não pode ficar só com o aspecto das dores, né? Lembra do sermão que pregamos aqui de Timóteo, segunda carta? Compartilhador é didático. Paulo diz para Timóteo, segunda prisão, já sabendo que sairia dali para ter a cabeça arrancada. Timóteo, meu filho, os da Ásia, no meu julgamento, vazaram. Ele está falando de cristãos, Rogério. Vazaram. Agora, foram todos que vazaram? Na linguagem dos jovens, né? Não. Mas ele continua no capítulo 4, diz, Timóteo, meu amigão, Demas, quando eu procurei, já era. Mas na mesma carta, primeiro capítulo, ele diz, Onesíforo, Timóteo, me procurou até me achar. Timóteo, quando me achou, ele foi um bálsamo de Deus na minha vida. Então Deus vai sempre mandar um Onesíforo para você, guerreiro. Ele vai sempre mandar um Onesíforo como cafuné de Deus. Ele vai sempre mandar. Fica firme, igreja. Então essa é a igreja missional e missionária. Que esta igreja jamais solte a corda de ninguém. Nós estamos aí engajados, sustentando missionários, queremos abraçar mais, mas que jamais ela solte a corda de nenhum missionário. Vamos abrir mão de outra coisa, mas a corda é dele não. Eita, precisamos ajustar aqui as finanças e agora vamos abrir mão de outra coisa. Mas a corda, quem está lá descendo, não. Como bem ilustrou, Rogério, nessa corda aí não. Pode dar sangue no joelho, essa corda dele não. Paulo elogia os filipenses, porque pensa que Paulo parece que, se Paulo fosse passar hoje pelo filtro da teologia da prosperidade, ele seria tido como amaldiçoado. O cabra que sofreu. Ele elogia a igreja em Filipos, capítulo 4, pelas muitas ofertas que ela mandou para ele, com o objetivo de sustentá-lo. Mas na carta aos Coríntios, ele usa da ironia retórica para censurar a igreja, que foi mesquinha para com ele. Pode ler a segunda carta. Então, só desde o primeiro século, Rogério. Uns que seguram, outros que soltam, e até a volta de Cristo, vamos caminhando. Mais uma coisa eu sei, o sermão de hoje, nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá, Cássio. Nós chegaremos lá, Tassiana, não desista, guerreira. Eu já vi seus olhinhos aqui, às vezes, lacrimejando. Não desista não, Tassiana. Não desista não.